Olá, tudo bem? Como é que você está hoje? Como é que está você com Deus, com seu Criador? Como é que está aí? Sua casa, sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, como é que estão as coisas? Se não estiver bem, vai ficar. Confie em Cristo Jesus. Entregue-se a Ele totalmente. Reconheça Cristo, Jesus Cristo, como o único Salvador de tua vida e reconheça Deus, Criador do céu e da terra, como o único Deus da sua vida. Não coloque nada, mas nada que venha atrapalhar o processo de Deus na tua vida. Né? Se o jogo te atrapalha, afaste-se do jogo. Se a bebida te atrapalha, afaste-se da bebida. Se um simples celular te afasta, por favor, afaste-se do celular. Afaste das coisas que muitas vezes te prejudicam. Muitas vezes te afasta de Deus. Eu sei que o que eu estou querendo passar, não tem como você ficar 24 horas, no século XXI, 24 horas servindo a Deus. Não tem como. Só se você fizesse o voto de Nazireu. Você só dependesse de Deus. Sei, temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa família, da nossa casa, contas para pagar. Eu sei, a nossa vida é de dificuldade. Jesus passou aqui 33 anos e meio e falou: Pai, não é fácil ser ser humano. Mas assim como o homem, ele venceu. Assim como o homem, ele venceu. Ele não veio aqui como Deus. Não seria muito fácil. Não, eu sou Deus, estou com fome. Uf, barriguinha cheia. Pronto. Não. Ele passou fome. Ele passou necessidades. Ele foi humilhado, cuspiu na cara. Um tapa que ele levava, ele sentia dor. Ele sofreu como homem. Para provar para você que como homem você pode ser vencedor. Porque se viesse como Deus, você falasse: ele venceu porque estava com o poder de Deus. Não, mas ele veio normal. Tinha coisas que ele comia que dava dor de barriga. Acontecia. Acontecia, com certeza. Problemas, tinha dia que ele estava estressado, tem dia que ele, sabe, as coisas entristeciam ele. A Bíblia fala que tinha coisas que ele estava triste, ele estava angustiado. Mas o que ele fazia? Vou para o monte falar com meu pai, vou orar, vou buscar uma direção. Muitas pessoas estão, né, muitas vezes desesperado, arrancando cabelo, e esquece que você tem um livre acesso para falar. Hoje não vai ter Bíblia. Hoje, esses 5 capítulos que vai vir para frente, você vai aprender tudo sobre história, sobre, né, a matéria história, tudo que você aprendeu da primeira série até o 2º grau, você vai aprender em 5 capítulos comigo. Entendeu?
Você deve falar assim, pô, você tinha que ser professor de escola ou de faculdade. Mas eu não tenho muita paciência. Eu tentei, assim que eu acabei meu segundo grau, eu comecei a fazer pedagogia, mas eu lidar com crianças não é meu forte. Cada um tem uma chamada nessa terra e não dá você acabar de explicar tudo e a pessoa fala assim, hã? O que você falou? Não é pra mim. Então, os cientistas e os teólogos falam que nós estamos aqui entre 6.000 a 6.000 a 4.000 anos aqui na Terra, o ser humano. Que a Terra foi reconstruída, nós já explicamos sobre isso. Quando Deus veio fazer Adão e Eva, ele reconstruiu essa terra. Essas terras estavam danificadas, estavam sem forma e vazia. E no meu coração eu tenho aqui que o ser humano está aqui há 10.000 anos. Eu uso a música de Raul Seixas, esse cara que entregou-se ao inimigo, fazendo músicas para o inimigo. E ele fala numa dessas músicas, eu estou aqui há 10.000 anos atrás e vi vocês sendo formados. A música diz isso. Eu vi dilúvio, eu vi Moisés, eu vi Cristo sendo crucificado. Essa música fala sobre isso. E toca no meu coração que realmente, porque Lúcifer é muito antigo, ele sabe que nós estamos aqui há 10.000 anos. Que ali não foi somente uma letra normal. Aí você fala assim, mas como o ser humano está aqui há 10.000 anos? Vamos lá. Como é que hoje nós estamos em 2020 depois de Cristo? Quando Cristo veio, ele resetou a data. Confirma? Ele resetou a data. Então foram 8.000 antes de Cristo e 2020 que nós estamos agora nessa pandemia aí. Né? Então isso dá 10.000 anos. Mas como é que eu tenho esse pensamento? Primeiro, os dois primeiros 1.000 anos foram dentro do Jardim do Éden. Porque ali o Gênesis está muito genérico. Gênesis está muito genérico ali. Então, ali só fala Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão, depois Deus criou Eva, depois expulsou eles do jardim. Isso não aconteceu em um mês. Quando Deus fez ali o Éden e fez o homem ficou só por muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Como te falei, ali tá muito genérico. Eu calculo aí que eu calculo, tá? Isso não é bíblico, não tem como provar isso biblicamente, porque está muito genérico ali. Deus não foi muito, quando Deus começou a falar para Moisés, escreve aí como é que eu fiz a terra, Deus não foi pro tintim, senão a Bíblia ia ficar um livro de 10.000 páginas. Mas eu calculo que Adão ficou ali uns 1.500 anos sem Eva. Só ele e Deus. Na Bíblia que Deus descia na viração do dia, meio-dia, conversava, porque Deus fez o homem para conversar, Deus fez o homem tão pequenininho, tão frágil para ele ter que vir. Então aquilo para ele era legal para ele, para Deus, porque ele é Deus, ele quer fazer o que ele quer. E aí Adão ficou ali, calculo ali uns 1.500 anos, só ele, Deus. E Lúcifer, né? Não conseguia achar brechas em Adão, porque Adão era muito inocente demais, não tinha, por mais que não tinha. Adão não, era difícil, só se pegasse e tocasse no coração de Adão, quando teu pai chegar, pega uma pedra, taca na cabeça dele, sabe, não tinha projeto, não tinha material para trabalhar o Lúcifer ali. E aí foi quando Deus um dia olhou, percebeu, e ele percebeu, né, que a terra tinha que caminhar, a terra é muito grande, e tinha que acontecer as coisas que tinham que acontecer. Ele criou Eva, depois de muito tempo. Deus chamou Adão, nós já conhecemos a história, fez ali a Eva.
E fez muito formosa, realmente a mulher, né? Para quem ama a mulher, realmente a mulher é o ser mais bonito do mundo. E se você souber escolher, se você souber, né? Hoje Deus não interfere em casamento. Não adianta você dobrar o joelho, Deus, me dá uma mulher, me dá uma esposa, me dá uma varoa, me dá não sei. Deus não vai te dar. Deus não ouve esse tipo de oração. É você que tem que procurar. É assim. Só teve um casal que Deus interferiu, que foi Adão e Eva. O resto, Deus nunca falou. Deus, fecha os olhos aí, Abraão, vou te dar uma. Abre agora. Não. Você tem que escolher. E você sabendo escolher a mulher certa para a tua vida, quando você acorda de manhã, que você olha para ela, você se sente tão feliz do lado da pessoa certa, que você, Deus, obrigado por esse presente. É assim, a mulher foi feita para agradar o homem e que ambos fiquem tão gratos que adorem a Deus. A mulher foi isso. Aí você vai, escolhe qualquer uma moda boa. Aí quando você acorda do outro lado, você cai da cama, você se assusta. Parece que é um tanque de guerra que está ali. Porque você não soube escolher. Você foi, deu a moda boa. Então, mas aí a culpa não é Deus. É você que escolheu errado. Então, né? Aí Eva entrou tal, e Lúcifer, ela, né, demorou a projetar algo ali para pegar e conseguiu fazer eles caírem, né? Porque Deus deu um material também. Deus aproveitou, né? Que Lúcifer precisa de um material para trabalhar. Se não tiver material, ele não trabalha. É igual uma obra. Não adianta você contratar um pedreiro, um servente, que aqui chama de trolha, né? E não adianta se não tiver material para eles fazerem nada. Não vão ficar parados olhando para o outro. Então, aquela árvore ali da ciência do bem e do mal, aquilo ali foi, né, um material para Lúcifer trabalhar. E aí ele conseguiu expulsar eles do jardim. E nisso, na minha opinião, se passou 12 mil anos. E aí eles foram gerando filhos e gerou-se dois tipos de classe. A família de Caim, que Caim matou, né, o próprio irmão. Uma família que não queria Deus, um povo que, né, deixou o inimigo mesmo usar e abraçou mesmo a maldade, e ficou a turma de Adão e Eva. Aí veio Sete, veio Enos, e ali ficou duas classes, os que adoravam e os que não adoravam. Mas Deus percebeu que essa classe dos que adoravam começou a passar para o outro lado. E aí Deus chegou uma hora que não tinha mais nada aqui. Não tinha ninguém mais. Adão e Eva já tinha, né, morrido. E aí ele foi e mandou o dilúvio. Nessa brincadeira, muitos dizem que só passaram 600 anos. Assim que saiu de Adão e Eva até o dilúvio, 600 anos. Eu calculo que foi uns 1000 anos. Eu calculo que Adão não pegou o dilúvio, não morreu afogado. Passou-se ali 1000 anos. Por isso que tinha já uma geraçãozinha, entre aspas, bastante gentezinha. Então aí já põe 3000 anos. 2000 no Jardim do Éden, mais 1000 fora. Aí Deus foi e resetou, mandou o dilúvio. Aí, tal, veio Noé, né, de novo, zerado, 0 quilômetro, começou de novo. E ele gerou 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Né? Cã ficou aqui na parte aqui dali do povinho árabe para a África. Jafé veio mais para a Europa, né, para essas bandas aqui de cima. E Sem pegou ali da Ásia até cada um se espalhou. A turma de Sem, que foram chamados de semitas, eles começaram a querer fazer uma torre imensa,
entendeu? E Deus sempre estava visitando. Deus em 500 anos, ou em 1000 anos, ou em 200. A Bíblia não fala, mas Deus descia aqui na terra para ver como é que estava a situação. E numa dessas descidas, Deus desceu e viu que o povo... tinha ainda alguns que o adoravam e outros estavam querendo... Ele começou a ver que ele viu, rapaz, o ser humano... O tempo deles, o que eles têm de tempo é para fazer essas coisas, não é para me adorar. Ninguém lembra de mim. Ele fez tudo isso aqui para eles, mas ninguém agradece. Aí foi quando Deus confundiu as línguas. Todo mundo ficou doido, maluco, ninguém sabia o que falava, era um japonês, um chinês, um coreano, um português, um francês, e ninguém entendia nada. E aí... essa Torre de Babel começou a ser feita depois de 120 anos. 120 anos começou a ser feita. E ela, para estar pronta, calcula aí uns 200 anos depois do dilúvio. Já estava pronta, uns 200 anos. A Terra de novo já estava com... E aí foi quando Deus baniu, separou as línguas e cada um foi tomando os seus rumos. E aí... foi se passando o tempo, até que por volta 3000 antes de Cristo, começou-se um pequeno povo se destacar, que foi os egípcios. Foi quando aí Deus já começou, né? Deus, com certeza, toda vez que vinha, ele subia triste. Ele vinha ver o ser humano, subia triste. Foi quando o triuno, calculo, Jesus, o Espírito Santo, e tiveram uma ideia, olha, para você não se apurrinhar de novo, não se estressar ao ponto de destruir a terra mesmo, porque ele já tinha vindo para fazer isso. O Espírito Santo foi lá, tem Noé ali, acalmou ele. Mas ia acabar acontecendo de novo, porque a raça humana abraça a maldade e esquece de Deus de qualquer forma, não tem jeito. Porque você não faz uma nação. Você não faz uma nação. E aí eu calculo durante a conversa, mas tá bom, eu faço uma nação. E os outros povos? Lúcifer vai fazer eles se auto... Porque o ser humano tem a tendência de autodestruir-se. O ser humano sozinho, ele tem a capacidade de se autodestruir-se. Poxa, Deus vai dando sabedoria, o que eu vou criar? Armas, metralhadoras. E para que se cria uma metralhadora? É para o quê? Cortar uma árvore? Não. É para matar seres humanos. São pensamentos que a gente tem. Para que eu vou criar um míssil? Não, o que é? Para parar meteoros que possa vir para a Terra? Não. É para destruir e dizimar pessoas que não tem nada a ver com a situação do outro lugar. Nós se autodestruímos. Então, né, durante a conversa entre eles, os chefões, entre os deuses, né, Deus, Jesus, Espírito Santo, ele falou, e as outras nações, eles vão se autodestruir, Lúcifer não vai perdoar eles. Lúcifer vai os banir mesmo da face da terra, vai ficar somente o que eu quero. E aí foi quando ele falou, não, fala o seguinte, você cria os seus impérios. Cria-se impérios, criam ditadores imperiais, que passam ordem, dê força a eles, libere pela tua palavra, e eles crescerem de tal forma, e eles dominem, aqui ninguém vai morrer não, aqui quem manda sou eu, pai, e acabou, e aí geral vai ter que dançar conforme a música, e assim vai se passando os tempos, e a terra sobrevive. Ele, poxa, certo, legal, gostei. Então aí ele projetou. É o que nós vamos estudar agora. Ele começou a projetar impérios. Impérios não é países ricos. Não é igual hoje, Estados Unidos é um império, Rússia é um império. Não. Isso é só países ricos e pobres. E não tem isso. Hoje não tem como você dominar o seu vizinho. Não tem como o Brasil, que é, né, monstruoso em tamanho, em armamento e tudo, chegar e atacar a Argentina. Claro, a gente destruiria a Argentina ali em 6 meses. Mas depois não conseguiríamos, porque, sabe, hoje não dá. Hoje as outras nações iriam nos sufocar e a gente ia perder, não tem. Já o Império não. O Império, ela chegava, dominava, o outro que se levantava para defender, perdia, e eu dominava tudo.
O império é assim. O império, e ficava anos, anos e anos. O império era diferente, porque foi liberado por Deus. Então, por volta de 3.000 anos, começou essa nação, né, a maioria foi se dividindo, começou essa nação a se destacar, se desenvolver. E ela foi sendo organizada, porque Deus chamou um escrivão, um calculo, né, um anjo lá, escreve no livro dos acontecimentos aí, ó, primeiro império que eu tenho que fazer, o primeiro império, para que o mundo ande na linha. Império egíptico, o egípcio. Então, aí que eu desce, o Espírito Santo começa a transformar a mente desse povinho para que ele se transforme no império. E esse povo começou a se desenvolver. E os outros continuaram ainda, sabe, com a mente fechada. Porque Deus que vai liberando. Você já reparou que nossa tecnologia que nós temos hoje vieram de 1900 para cá? Como você me explica isso? Como é que você me explica isso? São coisas que você para pensar. Tudo que nós temos vem de 1900 para cá. Depois de Cristo. Então antes, ninguém tinha sabedoria? Não, é porque foi liberada por Deus. E aí, ela começou a se desenvolver. E aí, quando foi em 2600, agora vai sendo diminuindo. As datas vão se diminuindo. Então, ela começou a ser gerada em 3000 a.C. Passou-se 400 anos, 2600 a.C., ela já tinha uma tecnologia de fazer pirâmides. De fazer pirâmides. E é uma coisa, até hoje, com os computadores do século XX, a gente não consegue raciocinar como é que é feita uma pirâmide. Por quê? Porque eles cortavam lá um tijolo, né, uma rocha, faziam ela quadrada, e um tijolo daquele, uma pedra daquela, uma rocha daquela, tinha 2.000 quilos. Só que no Egito não tem essas montanhas. Eles buscavam num lugar a 2.000 quilômetros essas pedras. Então eles buscavam a 2.000 quilômetros essa pedra, eles cortavam lá, traziam, olha, 2.000 quilômetros. E aí depois chegavam, botavam um em cima do outro e faziam uma pirâmide. Hoje existe guindaste, tratores, hoje existe maquinarias. Mas naquela época existia o quê? Então foi liberada por Deus. Até hoje o cientista para quando, né, um cientista ou qualquer pessoa, ser humano comum mesmo, até que nunca estudou, olhar uma pirâmide e falar, rapaz, isso aí foi feito a 2600 antes de Cristo. Nem que pode. Isso aí é monstruoso, uma pirâmide. E eles ficaram de 2600, né, 2650 até 2050, fazendo pirâmides. E eles escravizavam o próprio povo. O próprio povo egípcio, né, o faraó, escravizava o próprio povo egípcio. E aí, faziam, e aí, em geral, as outras nações ficavam, né, perplexas vendo essa tecnologia que ninguém tinha, ninguém. Mas porque foi dando, Deus foi dando, ó, você vai acionar um império. Então, e as outras ainda, sabe, Canaã, que é ali a Palestina, ela começou a ser formada em 2500. O Egito começou em 3000. Então, quando Canaã começou a criar-se um povinho, Egito já estava bem mais avançado, né? Já estava fazendo pirâmides. Foi quando Deus falou assim, ó, preciso de uma nação escolhida. Eu preciso fazer uma e uma diferente. Vou criar os impérios para as outras que não querem eu e eu quero uma para mim. E o nome dessa nação tem que ser chamado Israel. Deus decretou, mandou, botou no livro, acabou. E Deus escolheu Abraão, né? Abraão. Por que Deus não escolheu o pai dele? O pai dele chamava Tera. Por que tem que ser Abraão? Porque se você olhar lá o texto, diz que Tera saiu da onde vivia e veio para Canaã. Chegou, família, vamos, não quero mais morar aqui, vamos lá para Canaã. Canaã está sendo
Lá tem terra lá sobrando lá, e dizem que lá é bom, vamos para lá. Só que no meio do caminho ele desanimou e parou numa cidade. Quer dizer, ele tinha um objetivo, mas desanimava. Deus falou assim, isso aí para mim não serve. Aí chamou o filho dele. Deus foi lá, apareceu para Abraão, falou, Abraão, você sabe quem eu sou? Abraão, não. Eu sou Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo, dono de tudo isso aí. Eu quero que você saia no meio dos seus parentes. Eu vou fazer de você uma nação que eu quero que comece a existir. Eu quero que você seja o primeiro. Abraão, tá bom. E aí saiu no meio do pai, mãe, acabou e saiu. Ele, a sua esposa Sara e o seu irmão Ló. O seu irmão não, o seu sobrinho. Ele era filho do irmão dele, que também quis acompanhar Abraão. E aí foi. E aí chegaram em Canaã, Abraão, né? E cada um se alojou em um lugar. Abraão ficou para cá, Ló ficou olhando, né? Ele falou assim, meu sobrinho, escolhe um lugar aí, porque você tem os seus gados, suas ovelhinhas, eu tenho os meus, para não dar problema, mas, né, mantemos esse contato e tal. Aí Ló olhou, tinha duas cidades que já estavam se destacando, chamadas Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades que estavam naquela época já crescendo. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e falou, poxa, olha, tudo ali, a campina, olha que montanhas bonitas. Eu vou ficar aqui, meu tio. Bom, então Abraão veio para o outro lado. E ficaram assim. E eu vou ter que ser genérico, né? Porque eu vou falar desde Adão e Eva até o dia de hoje. Então, aconteceu vários algos, né? Que aí a gente vai falando, depois que eu falar sobre esses capítulos agora que vai vir, vai ser só, né, um filme que Deus criou para ele mesmo. E depois eu vou falar tintim por tintim da Bíblia. O que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Ló, e teve um sofrimento danado, Ló foi sequestrado, mas isso eu não quero falar. Eu quero falar só, né, o genérico. E aí, tal, Deus deu filho a Abraão, e aquilo começou a se reproduzir, só que houve uma fome. Houve uma fome. E nessa fome, uma fome mundial. Deus falou, ó, ano 2000, ali já estamos no ano 2000, né? O Egito já tinha 1000 anos. O Egito já tinha 1000 anos, já. E no ano 2000 eu quero uma fome mundial. Nada que tu plantar não vai dar certo. E aí a fome se instalou no mundo, porque Deus, 7 anos de fome, tudo que tu plantava não ia, a terra não aceitava. Imagina onde você vai comer arroz e feijão, trigo, onde não vai, você não tinha nada, uma fruta, não tinha nada. Só que para não dizimar a população, porque não tem como você sobreviver sem comida, não existe. Deus permitiu que um homem chamado José, lá no Egito, a gente já vai estudar como é que ele chegou lá, a história dele. Esse homem armazenou antes de chegar a fome, 7 anos ele armazenou comida. Para o Egito não morrer. Então foi nessa fome que geral soube, o Egito tem comida. E geral começou a vir, mas ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada, a moeda naquela época era roupa, era escravos, eu tenho aqui 12 escravos, quanto que eu ganho de comida? É assim, cavalo. E o Egito começou a perceber, opa, eu sou o rei do pedaço. E aí ele se tornou um império. Ele começou a dominar as nações. E começou a escravizar geral. Todo mundo não tinha como correr. Ou você era escravo chicoteado, mas tinha comida. Ou você, não quero ser escravo, morrer de fome.
E aí ela cresceu, ela começou a ter uma força militar muito grande. Ela começou a se expandir seus territórios e escravizou. E escravizou. Não só, né, o povo de Israel foi todo para lá. Com quantas pessoas ainda tinha já ali, Marcelo? Eram mais ou menos 500 pessoas. Quando Deus chamou Abraão ali, ele já tinha formado 500 pessoas. Essas 500 pessoas foram para lá e nunca mais saíram. Ficaram sendo, e aquilo foi se reproduzindo, reproduzindo. Eles ficaram dominando o mundo. Aí no auge mesmo como império, uns 600 anos. Eles dominaram. Aí para fazer as pirâmides não era mais os próprios egípcios que eram os escravos. Agora eles usavam as outras nações. Só o povo de Israel ficou 430 anos sendo chicoteado, sendo escravo, sendo trabalhado por Egito. Ele dominou tudo, o povo, todo mundo que daquela região, Etiópia ali, a Palestina toda, tudo eu mandava. Todo mundo tinha que abaixar a cabeça para o Egito, porque eles cresceram muito rápido, a fome os ajudou. Então, passou-se ali a ordem, entendeu? Para matar alguém, tinha que... Opa! Ou, Deus sabe, tudo era Faraó. Faraó que resolvia as situações. Então, a pessoa teve que, né, abaixar a cabeça e ficar nisso aí, ficar quieto. E aí, só que a nação de Israel tinha que ser criada, porque Deus o projetou, né? A nação de Israel tinha que ser criada. Por volta de por volta de 1400, né? O povo de Israel começou a ser escravo ali a 1800 a.C. Começou mesmo, né? Um novo faraó cresceu e falou: ó, esse povo que mora aqui dentro, escravo, povo. Aquele ali, Etiópia, vamos fazer escravo. Vários faraós vieram. Então o povo de Israel ficou entre 1800 a.C. até uns 1400, sabe? 1850 a.C. até os 1400, só a base do chicote. Foi quando Deus, né, na sua infinita misericórdia, e o que ele promete, ele cumpre, ele vai e liberta o povo de Israel. Estou sendo bem genérico. Liberta o povo de Israel em 1400. E, né, com desejo de voltar para Canaã, onde Abraão, né, estava ali, Ló, né, o sobrinho dele, onde eles viviam, eles queriam ali. Só que chegando ali em Canaã, né, Canaã já começou a ser existido em 2500. Aí em 2000 teve essa fome, abalou muito, o povo de Canaã quase veio a falecer todo, era escravo do Egito, aí tal, mas conseguia escapar um cadinho, papapá. E eles foram, né? Porque Deus já estava permitindo um segundo império. E esse império vai sair do povo cananeu. Então o povo cananeu não podia morrer totalmente. E aí, quando o povo de Israel saiu do Egito, era mais ou menos 1 milhão de pessoas. Chegou lá com 400 pessoas e saiu com 1 milhão de pessoas. Olha, 1 milhão. Já, né, só de homens. Homens eram 600 mil, sem contar esposa, filhos. Então era mais de 1 milhão. E eles saíram bem. Bem, diz a Bíblia que eles saíram, o Egito deu ouro para ele, deu roupas, deu tudo para ele do bem e do melhor para ele sair dali. Mas por quê? Se eles eram os escravos. A gente vai contar essa história porque estou sendo genérico. Porque Deus estava já trabalhando. Então eles saíram e foram tomar Canaã. Só que chegando em Canaã, por volta de 1400, aquele povinho, né, que começou somente com um chamado Canaã, já não era mais Canaã, já não era somente um povinho. Eles já tinham feito-se vários povos, todos com a mesma língua, né? Como o Brasil. O Brasil hoje tem
6 estados. 26? 27 estados. Não, é 26 estados. 26 estados. Então, eles tinham feito vários povos. O nome dos povos era Queneus, Quenezeus, Cadinomeu, Eteu, Ferrezeus, Refaíns, Amorreus, Cananeus, que foi os primeiros, Cananeus, desses geraram todos os outros. Gigarzeus, que eram pessoas gigantes ainda. Aí você fala assim, pô, mas a Terra não foi resetada? A Terra foi resetada, né? E como é que existiam gigantes aqui já? É porque tanto resetado, mas estava no DNA. Estava ali no DNA. Entendeu? Eu não sei, não era da descendência de Adão e Eva. Adão e Eva não foi recebido a marca de Caim. Só que os filhos dele, com certeza, casaram com pessoas que eram do outro lado. Então elas trouxeram um DNA, né? E acaba gerando num futuro, né? Gigantes, que está no DNA. Os giganzeus ficavam no lugar. Os jebuseus, né? Que se formaram em Jerusalém. Os jebuseus, eles construíram Jerusalém e era uma das cidades mais fortificadas daquela região, era Jerusalém. Jerusalém e Jericó eram as duas cidades mais fortes que tinham naquela época. Eram toda murada, sabe? E eles chegaram ali e encontraram esse povo. E ficaram apavorados, porque os cananeus, né, sabe, alguns eram grandes, outros eram menores, mas eram parrudos. E eles eram um povo bravo, eles eram um povo que não queriam Deus, ninguém conhecia Deus ali. Ninguém conhecia Deus. Ali eles matavam pessoas, matavam crianças, olhou para mim de cara feia, era briga, sabe, mexeu com eles, era bravo. E o povo de Israel ali, com 1 milhão de pessoas, mas sem nada. Saiu com riquezas, mas não sabia o que ia lutar. E aí foi Deus, teve que entrar na ação. E eles passaram 300 anos para expulsar geral ali. Mas Deus chegou e passou uma ordem. Olha, eu não quero que vocês deixem um resíduo desse povo. Porque esse povo não quer. Não. Eu libero o povo de Israel massacrar toda essa raça que eu acabei de falar agora. Eu não quero que vocês deixem vivo nenhum Queneus, nenhum Quenizeus, nenhum Cadinomeu, nenhum Eteu, nenhum Ferrezeu, nenhum Refaim, nenhum Amorreu, nenhum Cananeu, nenhum Gigazeu, nenhum Jebuseu. Eu não quero ninguém dessa raça mais aqui na terra. Permitiu. E Deus dava anjos de guerra para ajudar o povo de Israel. Inclusive, o arcanjo Miguel, quantas vezes veio aqui na terra por ordem de Deus, vai lá e ajuda o povo de Israel. Deus fazia, quando estava perdendo, Deus fazia descer pedras, meteoritos, bolas de fogo do céu para ajudar. Deus ajudou milagrosamente, porque o povo de Israel não tinha condição de destruir esse povo. Não tinha. Porque eles começaram a ser formados em 2500. Quando foram em 1600 a.C., isso aí são 900 anos, entre 1600 a 1150, eles se evoluíram de tal forma que, né, nem o Egito já conseguia jamais os escravizar. O Egito já perdeu o domínio, começou a perder a força, entendeu? E eles começaram a sobressair. Então o Egito foi, né, começou, em vez de querer se expandir, começou a se fechar para em caso de emergência. Então, quer dizer, o povo de Israel chegou ali, né, saiu dali do Egito em 1400, quando chegou ali, eles já estavam na fase né, eles começaram a se evoluir em 1600. 1600 já estava muita gente, eles começaram a se evoluir. Então, quando o povo de Israel chegou ali em 1400, em uns quebradinhos, eles já tinham 200 anos de evolução. E ficaram 300 anos para tentar expulsá-los. E nisso eles ficaram ficando mais fortes, tentando fazendo mais armas para não deixar o povo de Israel invadir aquele lugar. Porque, não, isso aqui é nosso. Que se vire e vai catar outro lugar.
Só que Deus prometeu aquela terra a Abraão. E foram 300 anos. 300 anos de guerra. E aí, quando realmente, em 1200, eles conseguiram tomar praticamente tudo. Deus chegou e falou assim: agora eu quero que vocês matem todos os restos. Eu tirei a força dos cananeus todos, desses povos eus, né? Desses povos eus no final, né? Que são jebuseus, quenineus, cacadinomeu, eteu, ferrezeus, amorreus, giganzeus, jebuseus. Desses eus, né? Eu tirei a força deles todos. Eles agora estão com medo. Porque Deus realmente fez vários milagres. A gente vai estudar sobre isso. Eu quero que vocês aniquilem. Não quero esse povo vivo na terra. Esse povo não presta. Vai por mim, não presta. Eu não quero. Sabe o que o povo de Israel fez depois que começou a olhar? Eles dizimaram 80% dessa população toda. Todos esses que eu falei. Eles dizimaram. Sabe o que eles fizeram com os outros 20%? Em vez de matar, aniquilar logo? Começaram a fazer de escravos. Né? Pessoas lá pedindo perdão. Não, por favor, não mate a mim, minha família. A gente se torna escravo para vocês. A gente pega água para vocês ali no poço. Por favor, mano. E eles, sabe uma coisa? Pô, escravo é bom. Não preciso fazer nada. E deixou esse povo, os 20%, sobreviver como escravo dentro de Israel, desobedecendo a ordem do Senhor. Você lembra? Eu vou dar um spoiler, né? Vou dar um pulozinho. Lembra de Davi? Que vai acontecer ainda. Davi, ele foi um grande homem de Deus, mas ele era muito mulherengo. E ele caiu-se com uma mulher que já era casada. Ele quis para ela, viu, muito bonita. O nome dessa mulher chama Betseba. E ela era esposa de um soldado que pertencia ao exército de Israel, chamado Urias. Você já viu o sobrenome de Urias? Urias o Eteu. Ele era dessa raça, mas se converteu ao judaísmo. Ele era Eteu. Só para você ter uma ideia. Você que é teólogo, você que mesmo que é um pastor, que muitas vezes não percebe muito a palavra do Senhor, o povo de Israel não destruiu esse povo totalmente. Tanto é que Urias era um Eteu. Era de sangue dos Eteus. Viu? O povo de Israel desobedeceu. Primeiro, já começou a desobediência aí. Aí, pronto. Mandamos 80% para, né, o andar de baixo. Deus nos ajudou. Tudo isso. E Israel agradecer. Deus, obrigado. E aí tomaram Canaã. Canaã agora pertence a Israel. Então, em 1200 se formou o Estado de Israel. 1200. O Egito ficou ali quieto, olhando, entendeu? Sabia que o povo de Israel tinha um Deus que lutava por eles. Um Deus como ninguém nunca viu. As estátuas dos outros adoravam. Ai, faça como o Deus de Israel lá. Faz fogo descer do céu, faz... E nenhum deles faziam. Então todo mundo respeitava Israel, não pela força militar, mas porque tinha um Deus que lutava por eles. E aí, o tempo foi passando, né? 1200 se iniciou o povo de Israel. E aí, o que aconteceu? Deus chegou, falou, ó, as outras nações existem reis. Existem reis, cada nação existe seu rei. E faraó, no Egito tem o faraó. Mas vocês eu não quero rei. Falou o povo de Israel. Vocês não precisam de rei. É só vocês clamar a mim.
E eu vou mandar meu arcanjo Miguel te salvar de qualquer coisa. Eu só quero que vocês sejam diferentes. Adore-me, né, de corpo, alma e espírito, só adorem a mim. Não quero que vocês andem conforme o mundo. Não quero que vocês se prostituem. Não quero que vocês tenham 2, 3 mulheres. Eu não quero que vocês adulterem. São casados com uma mulher só. Eu não quero que vocês andem. Começou a passar leis. Os 10 mandamentos, que a gente não vai estudar, que está tudo em genérico, não posso falar sobre... Por que Deus criou os 10 mandamentos? Porque eles saíram do Egito 400 anos, aquilo estava contaminado no coração deles. Eles eles traíam suas mulheres, as mulheres traíam-se com os outros homens, e papapá, e os filhos eram desobedientes aos seus pais, e Deus foi e fez os 10 mandamentos. Ó, não quero isso, para ver se, entendeu? Tirava o Egito, que era escravo, do coração deles. E aí o povo de Israel sossegava, então tá bom, já que nosso Deus, e aí foi, durante muito tempo, todo mundo adorava. Só que aquele povinho, os 20% que se tornaram escravo, o resíduo do povo que morava ali, eles não adoravam Deus. Por mais que seja escravo ali de uma família de Israel, uma família judia, eles ali acordavam de manhã e adoravam o Deus deles. Fazia lá a estátua deles lá. Aí quando, né, acordava lá o senhorio da casa, o judeu... Aí não, ia lá, fazia as coisas para ele, mas chegou uma hora que o povo de Israel olhava aquilo e começou a a botar o desejo. Isso aí ele te ouve? Ah, mas é bom, ele ouve sim, tal. Ah, eu pedi a ele, minha mulher ficou grávida. Papá, sabe, essas conversinhas. E o povo de Israel começou a ir para o outro lado. Começou a se inclinar. E aí Deus começou, ai caramba. Se eu já criei uma nação para ser diferente, para não adorar outros deuses, para adorar somente a mim, esse povo de Israel, o povo escolhido, o povo que eu fiz, o povo que eu usei maravilhas, a gente vai aprender sobre isso. Começou a, por causa daqueles 20%, começou a contaminar os outros. Uma laranja podre contaminou a caixa inteira. O ser humano abraça a maldade brincando. E aí Deus começou, aí esses povinhos que sobrou, Deus começou a cobrar deles, a dar forças, e começou a afrontar os senhorios deles, para eles aprenderem. Chegava uma hora, ó, pega ele, não vou pegar mais nada não. Ah, mas eu que mando, se falar de novo, eu rogo minha espada e te mato. E o cara, opa, o que está acontecendo? Essa terra aqui é nossa, eu estou sendo ameaçado. E eles começaram a perceber que Deus começou a a cobrança começou a chegar. Aí foi quando Deus foi, o povo de Israel foi expulsando eles. Sai da nossa terra, sai. E eles foram se juntando mais para o norte. Esse resíduozinho, esses 20%, foram mais para o norte. E aí o povo de Israel, e vivendo, a moda boa e vivendo, adorava a Deus, mas sempre tinha uma imagem dentro de casa. E Deus, ai. Quando foi em 1029, antes de Cristo, nisso aí já tinham passado 171 anos. 171 anos já que a nação de Israel já tinha o próprio lugar dele. Eles foram ao sacerdote. O sacerdote era o cara que falava com Deus. Era um ser humano ali que Deus falava diretamente, visitava. Deus fez um povo para ele andar no meio deles. E chegou o nome desse sacerdote chama Samuel. Chegou Samuel, nós queremos falar contigo. Pois não. Nós não queremos mais. Olha o que eles pediram. Nós não queremos mais que Deus fica nos protegendo assim, As outras nações, todo mundo tem um rei. Todo mundo tem rei. E o outro lá tem faraó.
outro tem líder, e a gente não tem ninguém, a gente sabe que Deus nos protege de tudo, só a gente orar que... Mas a gente não, a gente quer um rei. A gente também quer um rei, para ficar tempo a gente dizer que a gente tem um rei. E Samuel falou, mas o próprio Deus, qual é a nação que tem esse privilégio de ter um Deus? As outras nações têm reis que morrem, que tem dor de barriga, que cai doente de febre. Você tem um Deus todo-poderoso por vocês e vocês... Não, a gente quer um rei. A gente quer um rei, vai ficar igual. Aí vai Samuel falar com Deus. Deus falou assim, Samuel, esse povo me decepcionou. Fiz um povo separado para andar conforme e me decepcionou. Mas vamos lá. Já que ele não quer eu como o protetor deles, eles querem um ser humano como protetor deles. Então, eu vou procurar aqui e já te falo. Aí Deus olhou, uma pessoa com coração sincero, encontrou Saul. Falou, Samuel, lá na cidade tal, da família de tal, o nome do pai dele é tal, tem um cara chamado Saul, vá lá e unge ele como rei. E diz a Bíblia que ele foi lá, chamou Saul, você a partir de hoje vai ser o rei. Diz a Bíblia que o Espírito Santo entrou, que é o Espírito Santo que capacita, abre nossa cabeça, é o Espírito Santo. E aí entrou Saul, se tornou rei. Deu 47, primeiro capítulo dessa nova fase de um mini filme que Deus criou no livro dos acontecimentos dele. Paramos aqui, no rei Saul. Até a próxima, que Deus te guarde, te abençoe, te proteja, entendeu? Que você seja um cara feliz e abençoado em tudo que põe a mão, tá bom? Até a próxima.